Desde que Jojo teve seu novo recomeço e novo universo, o Araki tá aproveitando bastante para desenvolver esse novo mundo que ele criou. Além de ele estar fazendo várias referências a mundos anteriores e tá cada vez adicionando novos personagens, stands, conceitos e algumas habilidades novas. E dentre essas habilidades tá uma que chamou bastante atenção porque além dela ser bastante curiosa, digamos assim, ela é bem mais profunda e até um pouco realista do que pode se pensar. Essa é a mais recente e por enquanto ainda não tão aproveitada, a Determinação das Trevas, a Dark Determination, uma habilidade que foi introduzida no início de Steel Ball Run e que ainda é usada até hoje na parte 8 e na futura parte 9 de Jojo Land. Só que a pergunta é, o que é afinal a Dark Determination? A Dark Determination não foi uma habilidade, digamos, aprofundada em Jojo, uma habilidade que eles treinam pra usar ou coisa assim. Pra falar a verdade, poucas pessoas percebem a Dark Determination, e na maioria dos casos, os usuários da Dark Determination nem sabem que ele tem esse poder. Eu sei que parece meio confuso falando assim, então eu vou explicar exatamente o que é Dark Determination. A Dark Determination é um poder diferente dos outros já aproveitados em Jojo, como os stands e o spin. A Dark Determination é um estado mental. Essa habilidade é despertada quando você já foi consumido pela raiva, o medo e a tristeza, e que a única coisa que resta em você é a determinação de conseguir alcançar os seus ideais. E a sua insanidade já está tão grande que você poderia abrir mão de toda a sua humanidade e moralidade só para conseguir alcançar seus objetivos. Em Jojo, isso é chamado de Dark Determination, um estado mental onde você faz qualquer coisa, inclusive matar pessoas que você ama, para conseguir realizar os seus objetivos. O modo que essa habilidade se manifesta costuma ter geralmente a aparência de uma labareda que aparece na pupila da pessoa. O fogo no olho da pessoa costuma variar a cor, geralmente variando entre preto, azul ou verde, mas a cor não influencia nada, isso só depende da pessoa. A Dark Determination foi percebida pela primeira vez por causa do Ringo. E um dos capítulos que mostra o passado do Ringo conta a história de que quando criança, o Ringo ele tinha uma doença que deixava a pele dele extremamente frágil. Certo dia o Ringo acorda de noite, encontrando toda a sua família morta e o assassino dela ainda na casa. Ele estava se aproveitando dos alimentos que tinha encontrado por lá, já que aparentemente ele era um mendigo. Ao ver que o Ringo estava vivo, o cara ainda tenta matar ele, só que o Ringo acaba pegando a arma dele. O problema é que o Ringo ele era só uma criança, cara. O cara ele mal sabia o que era uma arma direito, muito menos tinha coragem para apertar o gatilho. O cara tentou aproveitar essa chance para roubar a arma do Ringo, mas bem nessa hora ele percebeu que uma chama azul apareceu no olho de Ringo. Aquela era Dark Determination, dando coragem pro Ringo apertar o gatilho e matar o cara. Após isso, essa doença do Ringo se curou, e agora ele estava saudável novamente, e agora também com a mente bem mais clara, criando sua filosofia do Truman's Road, que eu posso explicar em outro vídeo. Não foi explicado se a cura da doença dele foi por causa da Dark Determination ou não. Minha teoria é que foi só uma consequência dela, por causa da adrenalina que o Ringo recebeu. Só que o que mais deixa a comunidade curiosa sobre essa Dark Determination é que, embora ela tenha sido apresentada na parte 7, muitas pessoas conseguem perceber a aparição dela muito antes dela de Steel Ball Run. Acontece que o mais antigo relato de ter aparecido a Dark Determination foi ainda em Phantom Blood, no segundo episódio, para ser mais exato, na abertura. Eu acho que até quem não sabe o que é Dark Determination e nunca ouviu falar nisso, ainda se lembra do final da abertura, quando o Johnny corre de encontro ao Dio, então dá um close no rosto dele, aparecendo uma chama nos seus olhos. Muita gente se pergunta se aquilo é a Dark Determination ou não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Alguns, incluindo essas pessoas, acham que aquilo foi mais uma referência do que uma aparição. Só que as coisas complicam pulando para Diamond's Unbreakable quando a Yukako tenta conquistar o amor do Koichi. Para isso ela abre mão de toda a sua sanidade e humanidade só para conseguir conquistar ele. Enquanto os dois conversam é possível ver uma chama roxa nos olhos da Yukako. E sim, dessa vez tem tudo para ser Dark Determination. Ainda em Diamond's Unbreakable ocorre uma cena entre o reencontro de Shinobu e Stray Cat. Antes de Stray Cat ser o que ele era uma gata que acabou morrendo por culpa da Shinobu, embora ela não tenha feito por querer. E depois a gata acabou ressuscitando no corpo do Stray Cat. Então quando os dois se reencontram, o instinto de vingança do Stray Cat acaba disparando e uma chama verde é possível ver em seus olhos.
de novo, tem tudo para ser Dark Determination. E por último, a gente ainda tem Stone Ocean, onde a gente pode ver uma chama verde no olho da Jolene quando ela acaba descobrindo que os policiais estão assaltando a Hermes. E em Stone Ocean tem outra cena que gera muitas dúvidas entre a comunidade. Uma cena que é possível ver várias nuvens de tempestade ao redor dos olhos do Weatherport. Não é muito perceptível se tem alguma chama ali, mas aquilo lembra muito a Dark Determination, principalmente com o contexto. Só que como o que tá aparecendo ali são nuvens e relâmpagos ao invés de uma chama, fica difícil decidir se é ou não Dark Determination. Mas a Dark Determination só vem aparecer de verdade em Steel Ball Run, no arco do mundo do homem, onde Ringo repete várias vezes que o único jeito deles prosseguirem na corrida é matando ele, fazendo o Jonathan perceber a gravidade da situação e o desespero de ganhar aquela corrida e juntar as partes do cadáver acaba tomando os olhos dele com chamas, sendo a primeira aparição verdadeira da Dark Determination. Logo em seguida, o Gyro tenta salvar o Johnny, que também acaba despertando a Dark Determination. Após isso, a Dark Determination acaba sendo muito usada na obra inteira de Jojo. E isso, eu sei que isso não importa muito, mas é incrível o fato de ser uma coisa tão importante e que está bastante presente ao redor da obra, mas que poucos personagens sabem que isso existe. Isso é no mínimo intrigante. Mas bom, esse foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado. Então só lembrando que o servidor do Discord está aí na descrição, servidor ativo, pode confiar. E é isso, até o próximo vídeo e falou!